Glória a Deus, aleluia. Que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor estejam com todos esta noite. Amém? Amém. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu sempre digo que cada um tem que usar o seu dom, né? Cada um usando o seu dom é que nós vamos chegar a ser um corpo perfeito para o Senhor. O rim fazendo função de rim, pés fazendo função de pés, as mãos fazendo função de mãos. Amém? Vamos começar nosso culto desta noite. Vamos abrir o livro do 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Que assim o Senhor venha trazer a mensagem que Ele tem para as nossas vidas. 1 João 4, 4. Todo mundo achou? Amém. Amém? Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mais uma vez, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o está. Amém? Amém. Uma vez eu falei para os irmãos, é incrível, um dia eu preciso encontrar uma tecnologia para que quando eu estiver tomando banho eu venha a pregar, porque é algo, ou então diferentemente, os irmãos podem começar a orar pela minha vida, para que a Rebeca venha à minha vida, para que eu venha casar, para que assim de repente quando eu estiver tomando banho eu falo: amor, me ajuda aqui, ó, escreve isso, agora assim, assim, assado. Acho que esse é o melhor do que inventar qualquer tecnologia. Então, os irmãos, por favor, olhem que a minha Rebeca chega até ali. Amém? Amém. E algo durante o banho, mas é verdade, tocou no meu coração. A palavra já estava preparada, na verdade foi no banho antes de vir para a igreja, mas algo assim que tocou no meu coração, que eu vou trazer para a igreja, que é algo que eu quero deixar claro na minha vida, e que assim também seja claro na vida dos irmãos. A palavra do Senhor, toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, eu acho que é impossível resumir, mas me trouxe um resumo na hora. O resumo veio da seguinte forma: poder, que é a divindade do Senhor. Eu acho que na verdade nós falamos que o Senhor é poderoso, porque talvez nem exista uma palavra no vocabulário de qualquer língua que talvez venha descrever Deus. Tanto isso é verdade que alguns judeus ortodoxos nem pronunciam e nem sequer escrevem a palavra Deus, porque na verdade eles acreditam, eu também até entendo dessa forma, que é praticamente impossível dar um nome ao Senhor. Tanto que até o próprio Moisés, quando chegou, falou: ok, eu vou lá para o Egito, mas quem és tu? Ele não podia dizer assim: eu sou Deus. Ele falou: mas que Deus és tu? Tem Baal, tem tantos outros deuses. Não, nessa época eram deuses egípcios. Tem tantos outros deuses lá. Que nome eu te dou? O Senhor, na sua sabedoria, Ele diz: eu sou o eu sou. Amém. Então eu coloquei aqui como o poder, que é a divindade do Senhor, que é o tudo, é o que fez, é o que proclamou, é que a palavra tem poder. Então a palavra do Senhor está pela sua divindade, pelo seu poder, pela vida, porque o Senhor trouxe vida a todos nós. Pecado, porque foi exatamente isso que interrompeu a nossa vida. Quando adentrou o pecado, então veio a morte.
pecado, morte. E aí vem algo tremendo que o Senhor colocou sobre nossas vidas pelo amor dele. Nós estávamos mortos, mas aí o Senhor, pela misericórdia dele, nos trouxe uma nova vida através do Senhor Jesus. E através da vida do Senhor Jesus, houve a ressurreição do Senhor. E essa ressurreição do Senhor, assim também será sobre as nossas vidas, quando assim morrermos, ou então quando o Senhor Jesus vier. Então a palavra do Senhor toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é poder e a divindade do Senhor, vida, pecado, morte, vida através do sangue do Senhor Jesus, ressurreição e vida eterna. Amém. Guardem isso, irmãos, na vida de vocês. Isso não está na Bíblia, mas óbvio, se nós começarmos a ler toda a Bíblia, nós vamos encontrar talvez essa estrutura. E muitas vezes parece que nós temos que ter algumas estruturas montadas para que isso comece a comover e comece a mexer em nossas vidas. Amém? Nós vamos falar do primeiro livro de João. Na verdade, eu tentei fazer alguma síntese, né? Hoje é uma quinta-feira, estamos trazendo normalmente algo de ensinamento, algo de estudo, mas algo tremendo que, de uma certa forma, também tocou na minha vida. Parece que quando eu preparo a palavra, muitas delas ficam muito fortes na minha vida. E creio muito, tem uma do Salmo 26, que eu trouxe para vocês para um mês, uns 2 meses, que é: Senhor, julga-me, Senhor, examina-me, esquadrinha-me. Então, quanto é importante quando alguém está aqui pregando a palavra do Senhor, ou como a Andréia, na quarta terça-feira, para mim ficou gravado na questão de agradecermos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fará, porque na verdade para o Senhor tudo já se fez. Amém? Então, o quanto é importante quando estarmos no culto, neste momento, como eu sempre falo, são tão poucos momentos que nós estamos aqui na igreja. Essa semana nós até extrapolamos, né? Tivemos na terça, quinta e domingo, uau! Umas 7 horas mais ou menos na semana, né? E o quanto é importante estarmos neste momento em comunhão, porque a palavra de hoje, aquilo que realmente a 1 Pedro traz, ele fala sobre comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E João fala sobre comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E João tem uma forma peculiar, que é tão somente dele, que ele trata nesta epístola como filhinhos, como amados, de uma forma muito carinhosa, uma forma amorosa. Isso, na verdade, me remete a pensar o quão amoroso, o quão carinhoso nós somos com os nossos irmãos, como nós somos com as pessoas. Porque como eu posso talvez amar alguém se nem sequer eu consigo proferir palavras de amor e palavras de carinho? No caso dele, lógico que ele devia ter uma certa idade, mais de 90 anos, ou mais ou menos isso, talvez. Então, por isso que ele fala filhinhos, até numa forma de ele ser um senhorzinho já, um vovozinho. Então, quanto nós temos em nossa boca palavras de amor e palavras de carinho, quando estamos conversando com alguém ou quando nós olhamos, é eterno o nosso olhar, quando falamos com qualquer pessoa que seja. Porque não existe nada mais importante do que você ter um perfil de alguém. Quando fala, alguém olha e fala: opa, sempre fala mais ou menos algo assim nesse sentido.
As pessoas têm que sentir algo diferente em nós. Eu já falei sobre isso há algum tempo atrás. Hoje não tem uma vez que eu vou comentar de novo. Não tem uma vez que eu vá no supermercado, que eu vá na feira, que eu vá comprar pastel, que eu vá na lojinha, que eu cumprimente o guariteiro da manhã, da tarde, da noite, que eu cumprimente o guariteiro, que lá está cheio de guariteiros na região onde eu moro, né? Alguns ficam na rua. Todas as vezes, você está vendo, ficar com Deus. É inacreditável, essa experiência continua na minha vida de como é a reação das pessoas. Algo muda, tipo assim, lógico, trazendo uma figuração, mas que a pessoa até tem, tipo, amém, você também. Porque é nisso que eu creio quando aqui ele fala filhinhos, é algo de, tipo assim, ter amor pelas vidas. Amém. Aí eu me remeto de novo a uma outra pregação que eu fiz, que também ficou muito guardada no meu coração, às vezes eu falo, mas eu acho tão importante, quando Paulo diz, me fiz de judeus para os judeus, me fiz de fraco para os fracos, me fiz de tudo para todos, para que assim alguns se salvassem. Isso é tão latente na minha vida, infelizmente talvez não é mais ainda o quanto talvez eu gostaria que fosse, mas faz com que todos os dias eu venha me policiar, porque essa é a nossa função do nosso dia a dia. O vigiar é o policiar o que sai da nossa boca, policiar a nossa vida. Amém? João é especial também, e até o próprio pastor falou dele na quinta, na terça ou domingo, né? Que ele estava assim, no peito de Jesus, e era aquele qual Jesus amava. E ele é tão humilde que ele mesmo, quando ele está escrevendo, ele fala assim: aquele que Jesus amava. Ele nem coloca ele amava a mim. A simplicidade do coração, porque na verdade naquele momento não habitava mais o João, habitava o novo João, o João que tinha Cristo em seu coração. E a nossa função é justamente de ler a Bíblia e trazer todos esses exemplos e praticá-los. Essa primeira epístola aqui de João, na verdade é uma carta, e é uma carta, fui procurar na verdade que tipo de carta que era. Na verdade é uma carta assim geral, não é uma carta a ninguém, não está colocando para todos aqueles que viessem a ler, para todos aqueles crentes. E na verdade é uma carta de cuidados, porque nessa carta ele fala que a vida de um crente tem que ser uma vida reta e regenerada. Regeneração de um crente significa que todos os dias algo transforma e muda. Outro dia eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido, isso eu não tenho muita certeza, mas uma médica na televisão disse que os nossos ossos, eles são vivos. Eu não sabia disso, eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Como ela está dizendo que sim, os nossos ossos são vivos. Para mim eles não é, para mim o osso era lá e ele é vivo. E ela falou que a forma de fazer com que os nossos ossos se renovem é justamente no movimento. Quando você se movimenta, é quando você se exercita. Isso faz com que os ossos comecem, na verdade, a fortalecer. Isso me remete como deve ser também a vida de um crente regenerado, porque na verdade o osso ele vai se regenerando. Tanto que por isso quando você quebra, nunca tinha pensado nisso, depois que ela falou, quando você quebra, o que faz o osso colar? Não é super bom. É a própria regeneração, não saberia dizer para vocês, talvez as palavras técnicas, mas é a regeneração que faz o osso colar de novo. E você amanhã ou depois, você pode fazer qualquer tipo de exame, ninguém vai falar: olha, você quebrou aqui uma vez, né? A menos que você tenha colocado pino. E a vida do crente é exatamente dessa forma.
Nós temos que exercitar todos os dias para que a nossa vida seja renovada, para que o conhecimento do Senhor esteja sobre a tua vida todos os dias. Nessa carta também fala que seremos semelhantes a Cristo quando Ele vier. Que foi justamente o propósito de Deus ter enviado o Senhor Jesus. Para que um dia viéssemos a morrer, viéssemos a ser salvos, ressuscitados, temos novas vestes, um novo corpo. Aqui diz também que Cristo veio tirar os nossos pecados, Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Que o amor fraternal indica que temos passado da morte para a vida. O amor fraternal, podemos dizer que é como o amor incondicional. É você amar, independente do que for, porque é assim que Jesus fez. Que Ele vive em nós através do Espírito, isso nós cremos. E que temos a vida eterna através do Senhor Jesus. E que nossas orações são respondidas. Olha quanta riqueza em 5 capítulos do livro de 1 João nós temos como colocar em exemplo em nossas vidas. Uma das coisas que João aqui diz é que temos que guardar os mandamentos. Ele diz que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, ele escreve assim: é mentiroso. Então, quando também tivemos a dizer eu conheço o Senhor, o quanto é importante lermos a palavra. Eu sei que eu sou meio repetitivo, eu sempre digo as mesmas coisas com relação a ler a palavra, mas eu achei fantástico essa metodologia que ele acaba colocando, essa forma de escrita, de repente falar assim: ei, se você não conhece a palavra do Senhor, e se você sai da tua boca dizendo não, eu conheço o Senhor, se você não conhece a palavra, você se passa por mentiroso. E ele ainda coloca: e não há verdade neste que o diz. Ou seja, ele que é mentiroso, não há verdade nele. Então, se não há verdade nele, sabe o que significa? Que da forma que ele anda, quem diz que é a forma correta? Se eu não tenho um manual, nós temos 2 manuais. Um manual é a palavra do Senhor, outro manual é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse é o nosso manual. Como é que eu consigo atingir a estatura de Cristo? É lendo a palavra do Senhor, crendo que o Espírito dele se encontra em nós, não pecarmos, nós orarmos, que é onde na verdade aquele mesmo diz que o Senhor vai ouvir a nossa oração. É quando eu sempre também falo isso, quando a gente se encontra puro, santo, justo, o Senhor ouve, assim como fez com o rei Ezequias. Senhor, tenho te servido. Ele não fala, mas o pai dele foi um cara mau, trouxe um monte de deuses. A primeira coisa que ele fez, novinho, vai lá, derruba tudo, arrumou a casa do Senhor. Eu fui lá, arrumei tua casa, tenho reinado. Aí vai lá, Isaías volta lá e fala que você tem mais 15 anos. Por quê? Porque ele tinha crédito. Porque ele tinha crédito com o Senhor. Quando o Senhor olha para ele, ele falou assim: Isaías, eu ouvi a oração do meu servo Ezequias. Vai lá e fala que ele tem mais 15 anos de vida. Qual é o crédito que nós talvez temos com o Senhor? Pelo conhecimento da palavra, por aquilo que a gente ora e por aquilo que a gente profere no nosso dia a dia. Aí ele diz que aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus se encontra nele. Glória a Deus. Se guardamos a palavra do Senhor, quando fala guardar a palavra, traduzir, guardar a palavra significa você ler, entender e trazer isso para a tua vida e exercitar a palavra do Senhor. Isso significa guardar. Guardar não é tipo você deixar guardado. Guardar é você ter no seu coração guardado. Quando você precisar, você usa, que é a nossa espada. No seu dia a dia, você vai ter sempre uma palavra
para poder dizer para alguém ou para alguma situação que você esteja passando. E quando ele fala que o amor dele está nele, aqui ele diz assim, que verdadeiramente aperfeiçoado. Então a tua vida vai ser aperfeiçoada a cada dia que você se encontra na presença do Senhor, a cada dia que você exercita o seu cristianismo, vamos dizer assim, leitura da Bíblia, palavra do Senhor, louvar, orar. Que é o que eu sempre falo, nós não podemos ser crentes na quinta e no domingo, né? Isso é fácil. Sempre digo, ser monge deve ser a coisa mais tranquila do mundo. Então lá, não tem nada, não tem aflição nenhuma, está de boa. Só que não. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer espada. E ele ainda diz, ainda vai ter conflito dentro da tua casa. Porque você vai estar começando a falar coisa do Senhor, você vai estar falando coisa minha, e vai todo mundo começar a te olhar torto. Mas tão somente a gente tem que continuar crendo e fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. E aí, diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, nós temos que andar conforme o Senhor Jesus andou. E diz aqui também que Deus é a verdadeira luz. A verdadeira luz. E diz que Deus está na luz e que não há trevas aonde há luz. Então não há trevas no Senhor. E se você está debaixo do Senhor todos os dias, não haverá trevas sobre a tua vida. Porque o Senhor vai estar lá brilhando sobre você. Aleluia. O pior que você esteja passando, nós estamos dando tantos exemplos bíblicos ou testemunhos já trazidos aqui, seja na fornalha, ou seja Daniel, com os leões, ou seja mesmo o povo de Israel quando saiu do Egito, derrubar o muro de Jericó, nossa, eles vão lá tocar a trombeta, e os muros cairão. E o Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje sempre. E onde a luz não se chega a treva. Agora, há uma única coisa que pode obstruir a luz sobre as nossas vidas. É o pecado. O pecado faz como se de repente um sombreiro, um guarda-chuva, nos faz estar na escuridão. Quando estamos na escuridão, que caminho ou que rumo nós estamos tomando? Quem que vai conseguir ir para casa se de repente apagarem todas as luzes e não haver mais luz? Quem vai conseguir chegar em casa? Quem vai conseguir atravessar uma rua? Para onde estou indo? Eu não sei. Por isso que nós temos que lutar conosco mesmo. A nossa maior luta é do crente, principalmente. A maior luta do crente é contra ele próprio, porque ele reconhece os seus erros e ele reconhece os seus pecados. Para uma pessoa que ainda não recebeu o Senhor Jesus como o seu Salvador, você pode perguntar um monte de coisa. Ele vai dizer com convicção que está certo. Se ele é corrupto, ele vai dizer que está certo, todo mundo roubando, eu também roubo. E parece que a consciência dele está limpa. Só que nós, como crentes, pela graça do Senhor, Ele nos dá o conhecimento sobre nossas vidas, de forma que nós temos o discernimento do que é certo e do que é errado, e principalmente do que é bom e do que é ruim. Porque muitas vezes o certo e o errado não tem nada a ver com o bom ou ruim. Às vezes uma coisa certa, mas talvez seja ruim naquele momento, naquele dia. E é o discernimento que vai dizer sobre nossas vidas aquilo que devemos fazer. Aí, ele diz que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E nós temos que dar, olha só o que ele diz aqui. Nós temos que dar nossas vidas pelos irmãos. É como se nós viéssemos a fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Dar a nossa vida pelo amor aos nossos irmãos, porque aquele que não ama
não conhece a Deus. Se eu não amo o meu irmão, e se eu não estendo a minha mão para ajudar o meu irmão, não pode haver amor em mim. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Então eu tenho que amar as pessoas, independente do que for, porque a palavra do Senhor é tudo amor, tudo é amor. Ele amou a ideia de nos criar, foi lá que ele Adão e Eva, foi lá e pecou. Por amor ele já foi lá na hora e fez já vestimentas por Adão e Eva, porque ele se sentiu que estavam nu. Foi por amor. Por amor a nós, ou por amor ao povo deles, escolheu Abraão, depois pelo Egito, por amor livrou. Aí, depois foi para o cativeiro, Babilônia, voltou, foi para o cativeiro, voltou por amor. Aí, por amor a nós, ainda bem, irmãos, tudo é amor. A palavra do Senhor é amor. Amém. Aí ele diz aqui: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. Porque o amor não é uma circunstância de dizer, eu amo todos vocês, eu amo todo mundo. Quantos lugares as pessoas dizem, eu amo todo mundo, mas na hora de estender a mão, não estende, na hora de ajudar, não ajuda. O verdadeiro amor cristão é aquele que, na verdade, estende a tua mão para ajudar o teu próximo e até mesmo entregar a tua vida pelo teu irmão. Aleluia. Principalmente porque essa é uma vida que nós temos aqui, mas não é a nossa vida posterior. A nossa vida é a nossa vida eterna. Então, aquilo que o Senhor quer de nós é o nosso esforço para trazer a mensagem dele e a palavra dele. Aí ele fala assim: filhinhos, escrevo que pelo amor do Senhor Jesus os pecados já são perdoados. Portanto, não ameis o mundo e nem nada que há nele. Aí ele começa a entrar nas concupiscências. Aí algumas coisas me trouxeram na hora que eu estava montando. Ele fala da concupiscência da carne, fala da concupiscência dos olhos e fala depois na soberba de vida. A concupiscência da carne, uma das coisas que temos que entender é tomar cuidado com os prazeres momentâneos que nos trazem a nossa vida. Olha que absurdo, quantas vezes vemos no noticiário, porque alguém traiu alguém, o cara foi lá e matou. Pode ser talvez uma ou duas vezes, só por um momento. O quanto é válido a nossa vida para às vezes nos entregarmos para alguns momentos. Aqui eu coloquei com relação a práticas desviadas, desvirtuadas no caso, práticas sexuais desvirtuadas. A gente vê tanto absurdo hoje em dia, de tudo, desde homossexualismo, de pedofilia. Aí você fala que isso não está no meio dos crentes, não podemos nem chamar de crente, mas são pessoas às vezes que falam que são crentes. Quantos escândalos a gente acaba vendo sobre isso. Mas a concupiscência da carne não é somente isso, não é só as imoralidades sexuais, mas são os vícios, o álcool, as drogas. Normalmente quando você escuta, você não ouve que a pessoa está se drogando o dia inteiro, mas que é um momento, é aquela coisa assim de eu preciso disso agora. Essas são as concupiscências da carne. E o que acontece? Quando nós temos certos desejos, algo que eu quero fazer e que vai me trazer algo momentâneo de prazer, isso começa a nos separar do Senhor. Porque o que acontece? A nossa prioridade não é mais o Senhor sobre as nossas vidas. A partir do momento que a tua necessidade acaba sendo maior do que a presença do Senhor sobre a tua vida, creia, isso que vai fazer-nos pecar e nos afastarmos do Senhor. E aí tem um exemplo, Esaú, sobre a concupiscência da carne. Esaú, ele vendeu a primogenitura dele por causa de um guisado por mentiras.
E ele ainda diz, olha, cuidado com isso que eu vou dizer sobre nossas vidas como cristãos. De que me vale a minha primogenitura se eu morrer de fome? Então que jamais lancemos de nossa boca de que vale o Senhor Jesus na minha vida se eu tiver que morrer. Morramos, mas morramos declarando que o Senhor Jesus é sobre nossas vidas. Ele entregou a coisa mais preciosa que se entendia naqueles tempos, porque o primogênito é aquele que recebia a bênção do seu pai. Os reis, quem era o primogênito, era o substituto de seu pai. Ele vendeu por carne, que adianta? Naquele instante ele estava com fome. Eu estou dizendo que tenhamos cuidado quando estivermos com fome, quando estivermos com sede, porque o que o Senhor disse, Senhor Jesus, nem só de pão o homem viverá. E o Senhor Jesus foi tentado exatamente dessa forma, 40 dias sem comer. Satanás fez a mesma coisa. Satanás talvez pensou, se Esaú caiu nessa, Esaú caiu, não caiamos nessa. Sejamos firmes, estejamos com fome, estejamos com sede, mas que nós não venhamos a negar o Senhor Jesus. Quando eu digo não negar o Senhor Jesus, não é proferir da tua boca, não, eu rejeito o Senhor Jesus, mas são as suas atitudes que vão contrárias àquela que a palavra nos ensina. Depois nós temos a concupiscência dos olhos. A concupiscência, na verdade, é um desejo intenso, algo às vezes incontrolável. A concupiscência dos olhos pode ser riqueza, avareza, a inveja, olhar o que o outro tem e querer. E o que acontece? O pastor Marcos sempre traz uma forma de dizer, tipo assim, de repente alguém pede para o Senhor uma casa na praia e de repente aquela pessoa não consegue a casa na praia. Aí o pastor Marcos normalmente diz que de repente, se ele tivesse talvez a casa na praia, domingo à noite ele não viria à igreja. Porque a questão principal da concupiscência dos olhos é: aonde está o teu coração? Onde está a tua mente e os teus olhos? Porque isso que pode separar você do Senhor. Porque está escrito assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Quando eu começo a sonhar e começar a desejar tantas coisas, e começo a buscar outras coisas que não é então o primeiro reino de Deus, você começa a ficar cego das coisas que são do Senhor sobre a tua vida. Então temos que tomar cuidado para não permitir que isso venha sobre nós, de fazer o quê? Termos um equilíbrio, de na verdade termos um domínio próprio sobre as nossas vidas. Porque em sua família, quantas vezes vemos aí pessoas que de repente, eu já conheci alguns, o pai das crianças, o marido, trabalha o dia inteiro para trazer o dinheiro para casa, não vê os filhos crescerem, não viaja com a família, fica distante, nem reconhece mais quem é a família. Muitas vezes pelo desejo do ter e esquecer o nosso ser, busquemos o nosso ser perante o Senhor, porque tudo demais Ele trará a tua vida e trará a minha vida. Depois ele fala sobre soberba de vida. Temos tanto esse soberba de vida, nada mais é do que orgulho, você querer ter fama, você querer ter poder, você querer ser o centro das atenções. E a palavra do Senhor, se você quer ser o primeiro, você seja então. Se você quer servir, você tem que ser primeiro o quê? Tem que ser o servo. Só a partir do momento que eu for o servo, por que ele diz isso? Por causa da humildade sobre as nossas vidas. Por isso que mesmo o próprio João acabou dizendo, tipo, olha, o discípulo qual Jesus amava. Não é tipo assim, porque Jesus me amava.
que é a humildade sobre a vida dele, é a humildade que tem que ter sobre as nossas vidas. Algumas pessoas me conhecem melhor. Eu não sou muito de falar mal de fulanos, de outras igrejas, de pastores, etc. O que eu faço é orar. Mas o quanto às vezes eu vejo de soberba. Como é que o pastor pode subir lá e ser soberbo e dizer blá 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 blá? Uou! A palavra não é dele, a palavra é do Senhor. E o Senhor que vai usar as nossas vidas, o Senhor que vai transformar e vai fazer com que a tua vida seja conforme a vontade dele. E para terminar, falando sobre a soberba de vida, diz assim, sobre a concupiscência como um todo. Olha, vai entender, a concupiscência é algo tão sério, que foi isso que eu estou dizendo, mas se a gente interpretar, faz sentido. A concupiscência foi o que fez a queda do homem. Sabe por quê? Diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ele está falando para Eva, se abrirão os vossos olhos. É mesmo? E sereis como Deus. Opa! Fala mais para mim, que eu gosto desse negócio. Sabendo o bem e o mal. E sabe o que está escrito? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Irmãos, cuidado com aquilo que vemos e achamos bonito. Cuidado com aquilo que ouvimos e achamos interessante. Isso aí, olha, bacana esse negócio aí. Acho que eu vou aplicar na minha vida. Porque isso é o que fez o homem cair. Isso é o que fez Adão e Eva pecarem. Seus olhos, seus ouvidos. Por isso que o Senhor Jesus falou: ei, se seus olhos te trazem escândalo, arranca fora. É melhor que você fique aqui sem os olhos do que você perder o céu e ir para o inferno. Então, cuidado onde estamos colocando os nossos olhos e os nossos ouvidos. Cuidado com aquilo que é bonito. Cuidado com aquilo que tudo. Eu vou ler de novo, só para os irmãos guardarem isso. Primeiro, Satanás fala assim, porque Deus sabe que o dia em que ele comer, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Porque ele não falou, a partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele não fala isso. Tanto quando você vai comprar um carro usado, já viu o dono falar, já bati 4 vezes, o pneu está tudo estourado, aqui o banco está tudo quebrado? Alguém fala isso? Ele só fala que mais ou menos os olhos veem. Se vê que ele deu uma raladinha. O carro já deu pneu total umas 3 vezes. Mas só que o cara está vendendo o peixe dele, é o que Satanás está fazendo aqui. Olha só o que ele diz, porque Deus sabe no dia que vocês comerem, seus olhos vão abrir e sereis como Deus, porque ele queria ser como Deus. E sabendo o bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Pegou consciência, fez com que o homem faz. A consciência faz com que nós, servos do Senhor, venhamos a cair e a pecar e a nos separar do Senhor. O que nós temos que garantir é o versículo que nós lemos na entrada. Filhinhos, sois de Deus, sejamos de Deus. Lembre-se que para sermos de Deus, ler a palavra, guardar a palavra do Senhor em nossas vidas.
e já os tende vencido. Nós já vencemos o mal em nome do Senhor Jesus, porque Ele pisou na serpente. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Guardemos essa palavra. Essa palavra vem do Senhor. Tudo que eu disse aqui, você pensa na palavra do Senhor. Busque a palavra todos os dias. Como a própria palavra diz, medite nela de dia e de noite. E a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Amém? O Senhor abençoe os irmãos. Guardemos as palavras assim como eu também quero guardar. Assim como guardei o Salmo 26, assim como guardei a palavra de quando Paulo disse que se fez de tudo para todos, para que alguns viessem se salvar. Que assim seja em nossas vidas. Amém? Amém.